Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente, um espaço de saúde mental, de acolhimento. Aqui a gente fala sobre emoções, comportamentos, psicologia e eu não sei se você já ouviu sobre o Compassivamente, mas aqui eu também te ajudo a se tornar uma pessoa mais amiga de si mesmo, ok? Bom, eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seguindo a sequência do último episódio, nós falamos sobre emoções e por que a gente sente emoções que nós não gostaríamos de sentir, ou talvez que você não queira sentir. Falamos sobre isso. E agora eu queria conversar com vocês sobre uma emoção específica: medo. Você sente medo? De que você sente medo? Sei lá, pode ser por muitas coisas, né? Eu acho que uma coisa importante dizer aqui é que medo você sente de fato quando algo iminente está acontecendo. E muitas vezes as pessoas confundem esse medo com ansiedade, com uma preocupação antecipada. Eu tô com medo de sair amanhã e passar mal. Você tá ansiosa por talvez sair e passar mal. Quando você começa a vivenciar o cenário de sair de casa e percebe que já está se sentindo ansiosa, tendo uma crise de ansiedade, você pode ter medo do que está acontecendo e voltar para dentro de casa, ok? Mas mesmo assim, existem muitas coisas que você talvez tenha medo. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho medo de barata. Tenho. E eu não quis tratar isso. Ué, Raquel, mas você é terapeuta e você não quer tratar isso? Por que você não trata esse medo de barata? Porque o medo de barata, ele precisa ser... O tratamento é a aproximação do estímulo negativo, do que para você é aversivo. Eu não quero me aproximar da barata. Mas Raquel, e aí você não vai tratar isso? Por que isso tá tudo bem pra mim e não me traz prejuízo? Exatamente isso. A barata não me traz prejuízo. Eu não convivo com a barata. Eu não preciso conviver com a barata. Embora a gente more no Rio de Janeiro e de vez em quando a gente encontra uma, o show não é tão gigantesco não que eu faço. Já foi. É um pouco menor. Mas assim, eu fico com medo, saio de perto, alguém tem que tirar ou matar ou fazer alguma coisa desse tipo. Mas o que de fato eu quero que você entenda é que às vezes o seu medo é sobre algo que você não consegue evitar, que você precisa estar, que você precisa fazer, que você precisa enfrentar, que você precisa todo dia. Por exemplo, medo de passar mal, medo de perder o controle, medo de não conseguir sair dali, o que, como eu expliquei, está relacionado à ansiedade, né? Mas muitas pessoas interpretam isso como uma sensação de medo. E eu não vou dizer pra você que você está errado, porque talvez você esteja sentindo medo mesmo, tá bom? E aí, o que você faz? Você fala assim, eu vou parar. Como a Raquel falou, ela não trata a questão da barata, eu não vou tratar a minha questão do metrô, eu não ando mais de metrô. Isso pode ser um prejuízo. Dependendo do cenário, de onde você trabalha e o metrô que você precisa pegar, talvez você não consiga de carro, talvez de ônibus você pegue muito engarrafamento, mas eu acredito que existam pessoas que buscam fazer outros meios para não se expor ao medo. Então vamos imaginar que o seu medo seja falar em público. Eu tenho muito medo de falar em público, o que também, volto a dizer, tem a ver com a ansiedade. E aí você identifica que é medo, e eu tenho muito medo de falar em público, eu não quero falar em público, e aí você desiste, você não enfrenta alguns desafios, você não constrói alguns cenários. Por quê? Porque você sente medo e você recua, você paralisa. Então todas as vezes que você faz isso, você coloca isso você reforça ainda mais o seu medo. Seu cérebro ele acaba aprendendo aquela estrutura ali, entendendo assim, poxa, não vamos se aproximar disso porque ela tem medo, então não. Então quando surge uma possibilidade, talvez, de uma promoção no trabalho, mas que você entenda que talvez você tenha que apresentar, que você tenha que falar mais, que você tenha que estar, sei lá, em reuniões, aí você, opa, não quero não. E talvez você nem fique triste, você fica completamente assim, não, tá doido, eu não vou fazer isso porque eu vou me aproximar de uma coisa que eu tenho muito medo, que é de falar em público. E aí eu perco uma oportunidade, eu deixo de crescer por uma emoção que eu estou sentindo. Raquel, mas e aí, como é que a gente resolve isso? Calma. Vamos lá. Primeira coisa, como eu falei no episódio anterior, essa interpretação que você faz você sentir medo, tá? Então a maneira como você interpreta o cenário, o que você entende do cenário, faz você sentir essa emoção. Se você todas as vezes que sente essa emoção recua, foge, não enfrenta, desiste, todas as vezes que você
sentir emoção, esse será o comportamento que você vai ter, ok? E aí, não é sobre emoção. O comportamento, ele precisa ser de fato analisado por você de acordo com o que você interpretou. Vamos imaginar que a sua interpretação tenha sido: eu não vou falar em público porque eu vou errar, as pessoas vão rir de mim, eles vão ver que eu não sou bom, que eu não consigo. Essas interpretações têm a ver com a maneira como você se vê, com a maneira como... E aí você acaba projetando que o outro vai te ver dessa maneira, que o outro vai te julgar dessa maneira, só que essa é a maneira como você se vê. E aí, Raquel, o que eu faço? A gente enfrenta o medo. Então, o que eu fiz, né? Eu já sabia que eu tinha que me aproximar da barata. Eu tô usando esse exemplo, mas já sabia que eu tinha que me aproximar da barata. E aí eu já conseguia resolver. Chegava perto, às vezes pegava uma vassoura, espantava e ok. Isso diminui o medo. Se todas as vezes que eu entro em contato com o que é assustador pra mim, com o que eu tenho medo e fujo, eu só intensifico o meu medo. Eu diminuo aquela emoção naquele momento em que eu consigo fugir, que eu faço a minha esquiva, mas o meu medo ele vai sendo mantido cada vez maior. Existem cenários que você de fato não vai poder evitar, que você vai precisar vivenciar. Então, se você tem medo, por exemplo, algumas pessoas falam: nossa, você fala no Instagram e tal, você se expõe. Eu tenho muita dificuldade de falar no Instagram, de postar alguma coisa, de falar alguma coisa ali. Por quê? Porque eu fico preocupado com o que as pessoas estão pensando, que eu fico ali pensando no que o outro tá achando da minha fala, porque eu acho que eu vou falar besteira e o outro vai me julgar. Ainda nessa linha de exposição, tá, gente? De se expor a algo e sentir medo, ou sentir muita ansiedade. Mas focando no medo, o que você automaticamente tende a fazer é evitar, fugir, se esconder. E aqui eu mantenho o meu problema. Eu não resolvo ele. Raquel, mas eu tenho que enfrentar, isso vai ser muito difícil pra mim. Como que a gente faz isso? A gente não pode fazer isso de uma vez, né? Não dá pra você começar. Vamos supor que você tenha a necessidade, você queira crescer o teu Instagram, mas você tem um medo absurdo dessa exposição, medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito, de que vão te julgar, e você se sente muito mal com isso. Aí o que você vai fazer? Você não vai começar fazendo um vídeo. Talvez você precise começar fazendo uma foto, aos poucos. Talvez você não apareça nessa foto primeiro. Aí no outro dia você consegue fazer um pouco melhor, um fragmento, um vídeo, alguma coisa. A partir do momento em que você vai fazendo esse movimento, você está enfrentando o seu medo. Você está enfrentando. E daqui a pouco, o fato de você continuar, ter essa constância em postar, aquilo não vai ser mais uma preocupação para você. Não vai ser. Porque você já enfrentou o seu medo. Então, como que eu tenho que fazer com o meu medo, Raquel? Preciso enfrentá-lo. Lembrando que nós estamos falando mais sobre a maneira como você lida com esses pensamentos. A maneira como você acaba parando de viver a sua vida por determinados medos, ok? Existe medo que, de fato, você tá ali sentindo por algo perigoso, por algo que realmente te faz muito mal, por algo que pode ser custar a tua vida, por um assalto, por uma violência. Então, de fato, o medo, ele é protetivo, ele tá te protegendo. Você tá sentindo medo? Entenda por que você tá sentindo medo. Por que esse medo tá aí? E aí, dependendo do que você interpretar, dependendo do que estiver acontecendo, você toma uma atitude. Ou você enfrenta, ou você foge, ou você evita. Dependendo da maneira como você enfrentar esse medo, isso, dependendo da maneira como você for reagir a esse medo, isso vai dizer se esse medo vai se manter, se ele vai continuar aí. Faz sentido pra você? Então, independente do cenário que você estiver vivenciando, nomeie. Peraí, tô sentindo medo agora. Eu tô com medo desse cenário. Se você tá com medo desse cenário, então o que você pode fazer a partir disso? Eu tô sentindo medo. Então, a partir do momento em que você começa a se conectar com o medo, nomeie. Peraí, o que eu tô sentindo? Tô sentindo medo. Tá. Se o medo tá aqui, tem alguma coisa que eu interpretei, tem alguma coisa que tá me assustando. O que é? E aí você começa a olhar. Se tem um leão, foge, gente. Porque aí é aquilo que eu tava te dizendo. É algo de fato iminente acontecendo. Se tem uma apresentação e chegou a sua vez de apresentar, é hora de fugir? Não. É hora de enfrentar. Mesmo que você esteja sentindo medo. Mesmo que seja difícil pra você. Nem sempre é algo perigoso. Nem sempre. Na maioria das vezes é a sua mente dizendo que você não é capaz de enfrentar isso. Dizendo que talvez você não consiga lidar com esse cenário. Que é muito assustador pra você. Bom, se esse episódio fez sentido, se ele te ajudou, encaminha pra alguém, tá? Me ajuda aí, curte, compartilha, comenta, segue o canal pra gente manter essa página e pra que desenvolva cada vez mais, tá bom? Muito obrigada por sua presença, até o próximo episódio. Tchau, tchau!